Hallo, meine Lieben, guten Tag! Na aula passada, eu apresentei para vocês o Aqua Rio, né? Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, ich wohne em Rio de Janeiro. E na aula passada, nós aprendemos o verbo sehen, o verbo ver, e trouxe para vocês como exemplo o Aqua Rio. E aí, hoje eu estou trazendo para vocês um nome de um bichinho que eu acho lindo, lindo, e que eu vi no Aqua Rio. E vou aproveitar, trazer para vocês aqui um vocabulário bem legal, umas fotos legais e um verbo novo. Então, vamos lá? Bem, primeiro eu queria trazer para vocês a palavra Z. Então aqui, ó, a primeira coisa importante é que o S tem som de Z. Então, der Z, der Z. Mas nós temos também em alemão a mesma palavra feminina. Então, Z, aqui, artigo masculino, der Z, substantivo masculino, ok? E aqui, die Z. Dizer. E aí, olha só, der See é lago, lago. E tem um lago na Alemanha que é muito conhecido, é o Bodensee, der Bodensee. Vocês estão vendo a foto, fica no sul da Alemanha, é muito lindo. Em português a gente fala Lago de Constança, der Bodensee. E aqui, dizer é mar. Então, nós temos também na Alemanha die Nordsee, que é o Mar do Norte, que, claro, como já diz o nome, fica no norte da Alemanha. E temos também de Ostsee. De Ostsee também fica lá no norte da Alemanha. E temos muitos turistas. E em português, de Ostsee é o Mar Báltico. Então, de Ostsee é o Mar Báltico. Muitos turistas visitam, né, o Mar Báltico. E é muito bonito. Vale a pena para vocês conhecerem, assim, tanto o der Bodensee, no sul da Alemanha, e também quando forem, né, à Alemanha, conhecer ali algumas cidades perto do Nordsee e também fazerem uma visita lá no no Ostsee, que é muito bonito, ok? É o Mar Báltico. Bem, já que nós vimos aqui a diferença de der See para dizer, vou apresentar para vocês, na verdade nós estamos revendo, porque esse substantivo aqui nós já aprendemos, das Pferd. Pferd é cavalo, cavalo. E nós já aprendemos, tem uma videoaula anterior que nós já vimos. E agora sim eu vou trazer para vocês o que eu já falei também. Em alemão a gente usa muito o que nós chamamos de composita. Então eu tenho aqui um substantivo e aqui esse substantivo Z, ele é esse daqui, ó, dizer, porque a gente vai ter aqui mar, ok? Dizer, por isso até que eu coloquei da mesma cor, olha, lila, né? Então, Z e Pferd. Pferd é cavalo. Das Pferd. Nós já vimos também que o gênero da palavra, sempre, quando nós temos um composita, sempre vai ser o gênero da palavra determinante. Então, como é das Pferd, eu aqui teria das Pferd. Só que aqui eu trouxe para vocês essa terminação. Essa terminação é o CHEN, é o chen. O CH aqui é o CH do ish. Então, chen. E essa terminação é o diminutivo em alemão. E sempre que um substantivo estiver com a terminação chen,
esse substantivo vai ser neutro. Portanto, aqui o neutro, né, não é por causa das ferd, e sim por causa da terminação chen. E das Seepferdchen significa cavalo marinho. Das Seepferdchen, que é um bichinho que tinha lá no Aquarrio e que eu achei muito lindo. Então eu vou trazer para vocês agora um novo verbo, e vou trazer um exemplo com esse verbo que eu vou apresentar agora e com a palavrinha das Seepferdchen. Como eu disse para vocês, eu trouxe aqui o verbo finden. Finden significa achar. Olha, quem fala inglês não vai pensar e confundir achando que tem que fazer um I aqui, tá bom? Em alemão é I mesmo. Finden, achar. E pode ser achar tanto no sentido de que eu acho um objeto que eu perdi, ou no sentido de achar, pensar mesmo, que é o sentido que eu vou trazer aqui na frase em seguida, ok? Então, finden é o verbo achar. E esse verbo tem uma peculiaridade. Ele termina o radical em D. O radical termina em D. E eu já trouxe numa videoaula passada, eu lembro até que o exemplo foi o verbo arbeiten, que o verbo arbeiten significa trabalhar. Se você ainda não assistiu essa videoaula anterior, olha lá no YouTube, numa videoaula anterior, ou no Instagram. Quem me segue no Instagram, me segue também no YouTube, é mais fácil de visualizar a ordem cronológica das aulas, né? Alemão com Frau Alves. No Instagram, alemão com Frau Alves, só que tudo junto, ok? Então, eu trouxe para vocês que quando o radical do verbo termina em D de Denise, ou em T, como é o verbo arbeiten, nós vamos ter uma peculiaridade, ou seja, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, elas vão ganhar esse ezinho aqui, entre o radical e a desinência pessoal, que é essa terminaçãozinha aqui do verbo, ok? Então, eu tenho ich finde, du findest, findet, sie findet, es findet, wir finden, ihr findet, sie, plural, eles ou elas, finden, e o sie, tratamento formal, finden, ok? Vou trazer agora um exemplo para vocês. E só para lembrar aqui, é porque em inglês, quem fala inglês, costuma, né, o verbo em inglês é to find, e aí por isso tem o AI. Então é comum que alguns alunos tenham essa tendência, mas de colocar aqui um I, mas em alemão é I mesmo. Finden, ich finde, ok? Então, vamos lá para o exemplo. Então, para finalizarmos, trouxe aqui um exemplo. O primeiro exemplo, nós já vimos na videoaula passada. Im Aquarrio sehen wir viele Fische. Esse exemplo está na videoaula passada, ok? O verbo sehen, que é o verbo ver, nós vimos também que o verbo sempre fica na posição 2, né? Então, eu tenho aqui im Aquarrio, o local, sehen wir, o verbo na posição 2, o sujeito, então, ou ele está na posição 1 ou na posição 3, logo depois do verbo. Viele Fische. Fische, peixes, está no plural. Esse ezinho aqui é o plural. E viele, muitos. E nós vimos também que quando usarmos a palavra muito, muitos, né? Antes do substantivo, nós vamos ter viele. Viele para substantivos contáveis.
E se for um substantivo incontável, a gente tira esse ezinho aqui e fica viel, ok? E agora eu trouxe o exemplo da aula de hoje. Daniel, terceira pessoa do singular, né? Daniel findet, acabamos de ver o verbo finden, achar. Daniel findet das Seepferdchen sehr süß. Então, süß, nós já vimos também, süß significa doce, se for um substantivo escrito com letra maiúscula. Mas süß, assim com letra minúscula, um adjetivo que significa bonitinho, doce, no sentido de bonitinho, de fofo, esse sentido. E quando nós usarmos a palavra muito antes de um adjetivo, ou se for um advérbio, nós vamos ter sehr. Isso também nós vimos na videoaula passada. Sehr süß, muito fofo, muito bonitinho. Noch einmal, mais uma vez. Im Aquario sehen wir viele Fische. Daniel findet das Seepferdchen sehr süß. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Vielen Dank. Tschüss.